começando mais um programa Saúde em Foco. Hoje nós estamos recebendo um médico oftalmologista, ele é de São José do Rio Pardo, então eu não sei se muita gente de Mococa conhece, apesar de que o consultório dele está em pleno funcionamento e, aliás, com muito sucesso, há 2 anos em Mococa. Nós estamos falando do Dr. Hernani Vasconcelos. Dr. Hernani, muito prazer recebê-lo aqui no Saúde em Foco e para a gente falar um pouquinho sobre oftalmologia, sobre os problemas de visão e a procura cada vez maior, com tantos problemas que a gente ouve a população falar e a procura de um médico oftalmologista. Então, hoje o senhor vai ter a oportunidade de passar assim, inúmeras informações. Viu, Sônia, eu agradeço a oportunidade que você nos propõe, e porque tem muitos tabus, né? Tem muitas coisinhas que a gente sempre deixa de fazer uma coisa ou de utilizar outras coisas por causa da visão, né? Então é muito importante a gente falar algumas coisas de visão. A gente já está há 40 anos formado, entendeu? 40 anos com consultório em São José e depois o senhor ampliou, mais ou menos isso. Aí depois o senhor ampliou essa clínica. O filho do senhor é oftalmologista também? O filho e a filha. Que maravilha! Um oftalmologista, a família toda. A família toda é oftalmo. E eles trabalham com o senhor? Trabalham com a gente, entendeu? Que beleza. Então, a hora que a gente hoje tem uma rede de 10 consultórios, 10 cidades, e a hora que um está numa cidade, o outro está na outra cidade. Então, assim, a gente faz com que a gente leve toda a tecnologia, né? Todo aprimoramento da oftalmologia para aquela cidade que às vezes não tem nenhum oftalmologista, né? O Dr. Hernani, ele tem um consultório em Mococa, nós vamos passar já o endereço dele, e ele atende toda quarta-feira, é o senhor? Quarta-feira sou eu. Mas aí o filho... E sábado sim, sábado não, eu também dou um atendimento, porque é muita gente, a gente não consegue. Exatamente. Se você passar em frente o consultório do Dr. Hernani na quarta-feira, você vê que a fila está lá para fora, então a procura é muito grande. E eu acho que isso só veio a somar, porque nós temos oftalmologista em Mococa, mas não dá conta. Você vai marcar uma consulta com o oftalmologista, às vezes leva até 30 dias. A pessoa não dá para esperar 30 dias, dependendo do problema que ela tem, né, doutor Hernani? É que o oftalmo é gozado, né? As pessoas falam assim, aí eu vou lá para ele dar uma olhadinha. Porque o oftalmo, a gente tem também essa ideia de que o oftalmo é só dar uma olhadinha e pronto. E aí lota, né? Lota todo o consultório de oftalmo. Então a gente tem realmente uma procura enorme, tá? E o oftalmo, na verdade, é uma disciplina que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Então a gente sempre está com o consultório cheio. Doutor Hernani, a visão, os problemas de visão, a maioria é histórico familiar ou não tem nada a ver? Assim, por exemplo, uma miopia, um astigmatismo, é genético? Dependendo da queixa, né? Por exemplo, não enxergar de longe, certo? Aí você vai ver, ou ele tem astigmatismo ou ele tem miopia, certo? Uma dessas as duas coisas são mais ou menos de carga genética. Então as pessoas falam assim, a gente às vezes até brinca, né, com o pai que vem junto, né? Fala assim, ele chega, ele está de óculos e fala assim, meu filho não está enxergando. Aí eu falo assim, não precisa nem fazer DNA, né? Olha o teu óculos, olha a grossura dele. Então, quer dizer, ele vai ter que vir aqui com 4, 5 anos. Mas a maioria, por exemplo, a miopia, começa com 11, 12 anos e estaciona com 23, 24. Então, isso é o histórico da miopia, né? Agora, o astigmatismo. O astigmatismo é uma irregularidade na córnea. É a mesma coisa que você tem uma bolinha, você senta nela. Então, ela vai ficar abaulada. Exatamente, ela vai ficar abaulada naquele lugar. Se tiver aquele lugar abaulado, então ele não vai enxergar perfeitamente. Então, o que acontece? Às vezes, quem tem muito astigmatismo aperta o olho e enxerga. Por quê? Porque se ele é abaulado, você aperta no sentido contrário, ele vai compensar. E aí a pessoa enxerga. Só que chega no final do dia, tem dor de cabeça. Por quê? Forçou demais. Exatamente. Vou até dar um exemplo assim.
Você pega uma lata de 20 litros de água, passa um araminho nela e enche ela de água e transporta ela de um lado do outro na rua. Se você conseguir transportar, você até leva do outro lado, mas você vai ter a dor a hora que você solta, não a hora que você está carregando. Certo. Entendeu? Então a mesma coisa o olho. O olho você está lá apertando o olho, enxergando, mas tem horas que a hora que você vai descansar, que você termina a escola, a hora que você vai... Leitura, aquele trabalho. Exatamente, que aí que você vai ter a dor. Aí você começa a associar o seguinte, que a dor vem associada depois do esforço. Tá certo. Então as pessoas têm essa dor, quem tem astigmatismo e tal, essa dor pós o esforço visual. Então nós temos um problema que o senhor falou, do pai usar óculos, leva o filho para uma consulta com o senhor. Uhum. Então tem que haver uma preocupação com a criança em idade escolar, né, doutor Hernani? Isso. Porque às vezes o pai e a mãe não percebem que a criança não está enxergando direito. Você sabe que é mais interessante que às vezes o pai e a mãe não percebem tanto. Sabe quem percebe? A avó. Porque a avó já viu cuida. Exato, a avó já viu a criança, o filho, né, crescer e depois vê os defeitinhos do neto. Entendi. Então ela jura justamente assim. Aparece mais porque vem a avó e a mãe. E aí, na frente do médico, ele já fala: eu estou falando para ela que a menina está com o olho torto. Eu estou falando para ela que a menina não enxerga. Entendeu? Entendi. Então a avó faz olhar. A avó que faz olhar. Porque a avó tem mais aquela sensibilidade do que a mãe. Outra coisa que você estava falando em termos de hereditariedade é o estrabismo. Às vezes está com o olho tortinho e a mãe não percebe. A avó que vai perceber e procura o médico. Leva a pessoa. Mas o estrabismo tem solução? Olha, eles são assim, ó. O cérebro da gente, ele tem um tempo que ele tem que aprender. É que nem andar de bicicleta. Se você não anda de bicicleta quando é criança, depois dos 70 você não consegue. Aí é complicado. Então a mesma coisa é o olho. O olho, até os 6, 7 anos de idade, se ele não forçar a enxergar, ele fica torto. Por isso que a pessoa, você vê o olho torto dele, você fala assim, ó, ele é estranho porque é aquele direito que está entortado. Por quê? Porque o esquerdo está valendo pelos dois. Entendi. Então ele força esse, faz com que esse enxergue e esse fica vagabundo. Entendi. Ou ele entorta para dentro se o cara for hipermétrope, e ele entorta para fora se a pessoa for míope. Entendi. Mas aí no caso é um olho só? Não, às vezes você tem... Você força os dois. Às vezes não, você tem às vezes os dois olhos tortos. Entendi. Entendeu como é que é? Então a hora que você põe a correção, o olho tenta endireitar. Certo? E por que você fala assim, tem umas pessoas que vêm e falam assim, meu filho teve que usar tampão. O outro falou assim, não, o meu não precisa. Porque é o seguinte, o cérebro do hipermétrope, ele entorta para dentro, e se você não penalizar, se você não tampar o olho bom, você não faz o olho ruim a esforçar e endireitar. Entendi. Entendeu? Então, míope, já não. O míope, como ele tem uma boa acuidade visual de perto, ele entorta para fora, mas a hora que você corrige, ou hoje, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos, ele endireita. Você entendeu? Entendi. Mas só que aquele período de 1 ano até 7, 8, 6 anos, 7 anos, você é o limite de que você faz com que um olho aprenda a enxergar. Entendeu? A partir daí já é mais difícil, fica mais difícil. Só que o estrabismo, além da correção do grau, você tem as cirurgias, né? Porque depois que você aprendeu ele ficar reto, aí você faz que nem como se você fosse andar a cavalo. Você quer que o cavalo venha para cá, você puxa essa rédea e solta essa. Você entendeu? Entendi. Então é mais ou menos assim, você tem um músculo que puxa e o outro que solta. O cérebro não sabe isso, então às vezes ele puxa esse também, então ele entorta. Então depois que você aprendeu, que você fez com que o cérebro acostumasse a enxergar, você vai naquelas duas rédeas e são os músculos. Exatamente, são os músculos. Você vai, solta uma e põe a outra no lugar, ela fica reta. Pronto. Então aí são as cirurgias.
Tá certo. Doutor Hernani, quais são os problemas mais comuns no dia a dia que o senhor atende lá no consultório? É a miopia, a catarata também, né? Então, é o seguinte, a diminuição de visão, ela pode vir, então, realmente, que nem nós estamos falando, por miopia, ela pode vir por catarata, certo? Por astigmatismo irregular, que é o ceratocone, né? Então, hoje, graças ao advento de muito desses equipamentos que possui todos os oftalmologistas, a maioria dos oftalmologistas, o que acontece? Você diagnostica problemas mais cedo e você tem soluções mais rápidas, entendeu? Mais eficientes, né? Então, por exemplo, quando a gente se formou lá atrás, o que acontece? Se a pessoa tivesse ceratocone, você sabe o que é ceratocone? Ceratocone é uma córnea que ficou bicuda demais. Então, o que é cone? Cone é um cone forma como se fosse isso, um bico, aquele cone de guarda que fica na rua. Então, o que acontece? Você imagina uma córnea bicuda. Quando a córnea faz um bico, ela forma uma ruga. E naquele lugar que forma a ruga, a imagem entra distorcida, a pessoa não enxerga. Não. Então, às vezes, como ela tem uma ruga, você tem que pôr, às vezes, uma lente dura para que você corrija a curva. Então, o senhor troca a córnea? Não. Aí você põe as maneiras para você corrigir um astigmatismo ou um ceratocone. A primeira solução é pôr um óculos. Às vezes não dá imagem, por quê? Porque você tem a ruga aqui e o óculos aqui. Então não vai corrigir porque o defeito deixa a desejar. Então às vezes você tem que pôr uma lente, por quê? Porque a lente é dura e ela faceia a córnea, aplana ela e ela enxerga. Então às vezes você tem que ter essa córnea plana para que você enxergue, certo? E às vezes não dá certo. Aí você tem outras opções. Você tem o crosslinking, que é você endurecer a córnea. Se ela está ficando muito bicuda, na fase que ela está razoável de visão, e você vê que a criança é jovem e que vai prosperar mais a ceratocone, você faz o crosslinking. Crosslinking é a mesma coisa que vocês fazem na unha. Vocês passam esmalte, endurece, entendeu? Então existe uma vitamina C que você joga na córnea e existe um laserzinho que você faz aquela vitamina endurecer como se fosse um esmalte. Nossa, então você estabiliza isso, né? Outra coisa, não dando certo o crosslink, você tem os anéis intraestromal, quer dizer, você não está conseguindo fazer com que a curva corrija. Você põe um anel aqui e um anel, ele aplana a córnea. Por quê? Porque você põe um assim e outro ao lado, você faz, é que nem tamborim, vamos falar assim. Eu gosto de fazer as coisas mais que a gente entenda. Por exemplo, o tamborim, se você aperta ele fica retinho. Se você deixa ele frouxo, ele não dá som. Então é a mesma coisa, se você vai apertando o tamborim, é a mesma coisa que você pode fazer com a córnea. Você vai esticando ela vai enxergando. Quanta novidade. E depois disso, o que vem? Vem o transplante de córnea. Só que quando na minha época, lá atrás, quando eu era formado, a gente falava assim, você tem ceratocone. Olha, vamos esperar aí uns 20 e poucos anos, e a pessoa perdendo visão. 20 e poucos anos, e a gente faz um transplante de córnea. Vai usando essa lente dura, a lente é dura, né? E ela é rígida, e as pessoas demoravam anos para fazer. Hoje não, hoje com esses adventos dessas outras terapêuticas, você faz transplante de córnea em muito poucas pessoas. Porque esse é o recurso. Porque esses são os recursos que evita você uma cirurgia, transplante de córnea. Coisa que antigamente você falava, transplante de córnea, 28 anos, 30, por quê? Porque até os 28 você tem um alto poder de rejeição. Entendi. Entendeu? Agora, duas questões que as pessoas sempre falam. Olho seco e pterígio. Olho seco se resolve com colírio? É o seguinte... E o que é o olho seco? É a falta de lágrima, problema no canal lacrimal? Não, vamos imaginar uma pia, né?
Tem a pia e tem o ralinho dela. Se você tem a torneira que você abre, mas a quantidade de água vai embora tudo, você tem a pia, você pode ver que tem só umas gotinhas em algum lugar. A pia está seca. A pia está seca. Você entendeu? Entendi. Agora, se você abre ela bem, você vai ver que ela enche um pouquinho, mas a hora que o peso da água vem, vai tudo embora. Mas ela conserva ali um tanto de água. Um pouquinho de água. Então, o que acontece? Vamos falar mais assim em olho seco e muito ligado à mulher. Por quê? A mulher tem muita mudança hormonal. Na menopausa aparece o olho seco. Isso, por quê? Porque a produção de lágrima, ela não é uniforme. A gente tem na lágrima, não tem só água. Eu choro, estou bem. Não, a água não tem só água. Tem sais minerais, eletrólito, água, óleo. Então, se não tiver aquela dosagem certa, o que vai acontecer? Você funciona que nem motor de carro sem óleo. Você não vai engripar, vamos supor assim, vai dar um problema de lubrificação. Não tem lubrificação. Tá. Então, a lágrima, para a mulher, ela sofre mais. Por quê? Porque chega depois dos 60, ela começa a não ter lágrima suficiente. Então, hoje, com o advento de várias técnicas, por exemplo, se você vai lá, tem uma pessoa que está reclamando de água olho seco. De olho seco, olho seco, olho seco. E você vê que ela é só suficiente um lubrificante. Colírio. Um colírio, a gente manda ela pôr o colírio. E que ela ponha 2, 3 vezes por dia, né? Aí você vê que você fez esse tratamento e não deu certo. Ou senão não é o suficiente para ela sente reclamação. Hoje tem outros adventos de outras técnicas. Por exemplo, o canal da lágrima, ele tem um diâmetro. Se você vê, que nem a pia, se o ralinho da pia está muito grande, então o que você faz? Você não pode pôr o sabonete ali? Aí a pia enche um pouquinho? Então a mesma coisa é o canal da lágrima. Se você vê que toda lágrima que produz, e ela já tem uma deficiência de lágrima, e não está sendo suficiente para ficar lubrificando o olho e o restante indo embora, você vem aqui, você põe um plug. Um plug que ele, com a temperatura do corpo, ele forma uma esponja. Então a água tem a dificuldade de cair, de sair. E ela fica no olho. E ela fica no olho, a temperatura é de 36 graus, ela fica que nem esponja. Então ela não deixa toda a lágrima embora. Então ela faz com que sobre um tanto de lágrima no olho para lubrificar e você ter sensação boa. Olha, eu estou assim encantada com as explicações. Mas, doutora Hernani, nós vamos agora, porque há algumas perguntas para o senhor responder que as pessoas na rua fizeram. Então, nós vamos fazer agora algumas perguntas e depois do intervalo nós vamos continuar com as perguntas. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Doutora Hernani, eu gostaria de perguntar que nós que passamos dos 40 anos, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade na visão, né? O que a gente poderia fazer para ter essa melhora aí a partir dessa idade? Então, Neiva, assim, o cristalino do olho, a gente tem dentro do olho, você tem a córnea, que a gente estava falando sobre astigmatismo, você tem o cristalino, que é uma lente translúcida, transparente. E essa lente, conforme a gente vai ficando mais novo, quer dizer, mais velho, ela não tem a rigidez e a elasticidade que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu quiser enxergar longe com uma lente dessa, eu afino ela e enxergo longe. E se eu vou ficando mais velho, e isso acontece depois dos 40, essa rigidez da lente vai se tornando cada vez mais rígida, ela vai ficando mais demorada. Vamos falar assim, o zoom da máquina fotográfica não vai focar lá e nem aqui. Mas ele fica opaco também, ela vai não? ficando opaco, mas antes de ficar opaco, ela fica rígida. Então, aí, por isso que a gente fala que depois dos 40 acontece isso. Por quê? Porque ela fica mais rígida e o zoom não dá para a gente ver de perto. Então, a gente fica com uma visão de longe razoável, e no de perto a gente não consegue enxergar, porque ela não tem a capacidade de fazer a curvatura para enxergar de perto. Doutora Hernani, usar lente de contato prejudica a saúde no dia a dia?
Então, foi boa a pergunta. O uso de lente de contato, se ele for correto, ele é uma das opções melhores para quem tem, por exemplo, miopia. A miopia, para você corrigir ela de óculos e para você corrigir ela na lente, a pessoa se sente muito mais satisfação com a lente de contato. Por quê? Porque você aproxima o problema do olho, que é a lente, é muito próxima do olho, da córnea, e não no óculos, porque essa diferença entre a lente de contato e o óculos, existe uma aberração. Então a lente de contato é mais confortável. Só que é assim, você tem que usá-la com asepsia, com todos os cuidados. Por quê? Porque se você não cuida muito bem da lente, você pode ter lesões na córnea. E você tendo lesões, você pode ter uma úlcera de córnea, ter um bicho aproveitador, vamos falar assim, uma bactéria ou um fungo, entendeu? E você complicar isso aí, e às vezes até, que nem nós estamos falando, para transplante de córnea. O mau uso da lente de contato... O senhor fala a higienização é fundamental, entendeu? Mão suja, por isso que a gente não usa quase que lente de contato em criança, porque eles não têm aquela asepsia correta, né, necessária. Nós vamos para um breve intervalo e após o intervalo nós temos mais perguntas para fazer para o Dr. Hernani. Aguarde. Consultório médico Dr. Marco Aurélio do Amaral, CRM 55066. Ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho. Agende já sua consulta. Rua Antônio Teófilo, 674, próximo a Sabesp. Telefones 19 3656 2593, 19 3666 1541. Consultório médico Dr. Marco Aurélio do Amaral. Olá, pessoal. Sou a doutora Cláudia Morra Vilela e nós da Roen Odontologia estamos de novo aqui na TVD e vocês podem entrar em contato conosco através das redes sociais e para tirar suas dúvidas, mandar perguntas, e toda quarta-feira a gente vai estar aqui para esclarecer, tá legal? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre prótese total, que é a famosa dentadura, né? E o que vem para substituir a prótese total. Porque hoje em dia a gente não precisa ficar, os pacientes não precisam ficar limitados apenas ao uso da dentadura. Né? Hoje em dia nós temos os implantes, né? Os protocolos, que são as próteses fixadas nos implantes. Isso dá assim, maior segurança ao paciente, né? Ele fica mais seguro de poder falar, de poder se alimentar. E toda essa reabilitação, né, feita com o protocolo, com a prótese sobre os implantes, ela permite que o paciente consiga mastigar melhor, consiga se alimentar melhor, né, porque ele não solta. Então o paciente consegue ter uma função, né, uma função melhor, uma função mastigatória melhor. Ao mesmo tempo ele readquire uma autoestima perdida com a perda dos dentes. Então isso é muito importante para a saúde emocional do paciente, né? Para a saúde mental do paciente. Tá? E como seria esse protocolo? Esse protocolo seria uma prótese fixada sobre implantes que são feitos na boca do paciente, nas arcadas dentárias. Então esses implantes, eles são assim pequenos parafusos que ficam presos no osso, né? E em cima desses parafusos é fixada uma prótese. Então, isso devolve o sorriso do paciente, né? Devolve a segurança e o prazer do paciente sorrir, comer, se alimentar. Não é só uma questão estética. A questão estética é super importante, como eu falei, porque devolve a autoestima. Mas é uma questão de saúde, porque a saúde começa pela boca. Para o paciente se alimentar e mastigar corretamente, né? Ele tem que ter a sua prótese, a possibilidade que isso ocorra.
E a prótese também ela tem que ser bem feita, tem que ser numa altura correta, tem que ser na dimensão correta, para que essa função seja restabelecida. Uma pergunta que surge sempre é se qualquer pessoa pode fazer. Nós temos que fazer os exames corretos, tem que ser feita uma tomografia, onde o profissional vai avaliar como é que está a condição óssea do paciente, porque tem que ter osso suficiente para se fazer um implante, o que vai segurar um implante é o osso, né? Então muitas vezes é necessário fazer uma adequação com enxertos ósseos, né? Mas e o tipo de implante, tem que ser planejado o tipo de implante correto, tamanho do implante, espessura do implante, para cada caso, por isso que tem que ser avaliado individualmente, né? Em relação a preço, obviamente que tem um preço maior, porque ele tem um preço maior que uma dentadura, que uma simples dentadura, porque envolve um procedimento cirúrgico, é uma coisa que também traz muito maior benefício, né, do que uma prótese, do que uma dentadura. Então o protocolo vai trazer mais benefício para o paciente. Mas a gente tem a possibilidade de fazer parcelamento, dividir isso para o paciente, né, em várias parcelas, e quanto isso não há problema nenhum. Bom, então gente, era esse o recado que eu queria passar para vocês, e estaremos aqui toda quarta-feira e eu aguardo vocês na próxima semana então, e tragam suas dúvidas quando a gente poderá esclarecer aqui. Obrigada. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo, e o que mais mata brasileiras. Com a pandemia de Covid-19, muitas mulheres pararam de fazer os exames preventivos. Não deixe de se cuidar. Quando o câncer de mama é diagnosticado cedo, a chance de cura é de 95%. Faça o autoexame em busca de alterações na mama. Se você tem mais de 40 anos, faça mamografia a cada 2 anos. O Congresso também está trabalhando nessa luta. Aprovou a lei que obriga o SUS a fazer os exames para diagnóstico do câncer em no máximo 30 dias. E a lei que torna obrigatória a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública. Exija seus direitos, cuide de você. Outubro Rosa. A saúde é um toque de atenção. Voltamos do intervalo e vamos continuar conversando aqui com o Dr. Hernani Vasconcelos, oftalmologista que atende Mococa às quartas-feiras. Então, anote porque é um profissional que eu indico. Doutor Hernani, vamos falar sobre doenças oculares. Nós temos aí, no caso, o glaucoma. Então, glaucoma, vamos falar de novo, vou dar outro exemplo. Eu gosto de mostrar algumas coisas que são comuns na nossa vida. O senhor gosta de relacionar com a coisa para a pessoa entender melhor. Por exemplo, vamos de novo na pia e a torneira. Se você tem a torneira aberta e uma pia também com ralo tudo normal, a quantidade de água que você abre na pia pode ficar o dia inteiro ligada, que ela vai embora. Então, esse diferencial entre o que entra na pia e o que sai, tem um pouquinho de volume de água, não tem? Tem. E esse volume de água daria até 16 milímetros a pressão do olho, que é a diferença entre o que produz e o que sai. Então, os 16 milímetros. Se você começar a fazer o seguinte, a abrir demais a torneira, e o ralinho seu mesmo, você vai encher essa pia. Só que essa pia, ela pode transbordar. No olho não tem transbordamento. Ela entra, ele hiperinflui. Então, isso daí, acho que seria bom esclarecer que nós temos o globo ocular, o olho, e dentro do olho existe uma substância gelatinosa. O senhor está falando, o glaucoma então, seria a pressão dessa substância dentro do olho, do humor aquoso? Não, vamos lá. Aqui você tem uma gelatina, ela é transparente, translúcida. E aqui você tem um cristalino. Certo. Só que entre o cristalino e essa gelatina, existe um espaço que você produz aqui, ó. Você produz o humor, a água do olho,
e aqui você manda ele embora, que é esse espaço aqui. Então esse espaço entre você produzir e você jogar fora, entendeu? Ele tem que estar equilibrado. Tem que estar equilibrado. Se você tem esse desequilíbrio, ou você está com, por exemplo, um cristalino, que ele vai entumecendo, ele vai ficando gordo e não vai ficando com aquele elasticidade que ele tem. Então o que vai acontecer? Ele é a mesma coisa que o sabonete você pôr na pia, no ralo, ele vai impedir de entrar volume ali e vai começar a transbordar. Então a mesma coisa o olho. Se o cristalino ele for muito gordo e ele vai ficando gordo e opaco, com a idade. Então ele vai ficando gordo e opaco, ele ocupa esse espaço e aquele dreno, aquele ralinho que a gente teria para ir embora o líquido do olho, não consegue. E aí aumenta a pressão do olho. Então esse é o glaucoma, certo? Então você às vezes usa colírios para o glaucoma, para quê? Que é a mesma coisa de você ir lá na torneira e fechar um pouquinho a torneira. Se você fechar um pouquinho a torneira, a quantidade que está produzindo vai embora. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Isso então é o glaucoma, é o aumento de pressão. E quando você aumenta a pressão aqui, ó, dentro do olho? Dentro do olho, porque ele não tem onde transbordar. A lágrima é do lado de fora, a produção de líquido é aqui dentro. Então quando você tem essa produção a mais de líquido, você faz com que a pressão venha aqui e você empurra isso para dentro. E você empurrando isso para dentro, você mata o nervo óptico e vai perdendo pela periferia. Vai Por isso perdendo que o glaucoma ele é sorrateiro. Eu até falo assim, o cara fala assim, tinha que tem mutirão, tem que ter mutirão de catarata. Não, gente, tem que ter mutirão de glaucoma. Por quê? Porque o glaucoma é irreversível. A catarata, o dia que você operar ela, volta. Então tem que ter mutirão de glaucoma, não de catarata. Então, porque a catarata, aliás, glaucoma é mais perigoso e traiçoeiro do que a catarata. A catarata é interessante que você faz isso aqui ficar dessa cor, opaco. Certo. Só que a hora que você troca este aqui, fica aqui, ficou opaco, não passa luz. Então este aqui, se você tirar e pôr outro novo, você volta a enxergar. Mas se você tiver isso aqui lesado, isso aqui não leva, esse fio aqui não leva para o cérebro. A pessoa fica cega. Fica cega, que é o glaucoma. A catarata não. A catarata, a qualquer momento que você tirar, fazer a cirurgia, exatamente, você volta a enxergar até melhor, né? Até melhor, muito melhor. Até muito melhor. Muito melhor. Então, o glaucoma, ele é uma doença progressiva. Progressiva, sorrateira, porque ela não te manda recado. Você entendeu? Você vai perdendo. Mas a pessoa não fica com dor, com pressão na região? Isso quando está lá com uma pressão muito avançada. Nossa. Porque às vezes começa com 30 anos e vai perder o olho com 60. Você entendeu? E geralmente só que a hora é um que só, perde, a glaucoma? Não, é nos dois. Às vezes nos dois? Não, às vezes você tem no um e às vezes você tem, a maioria nos dois. Você entendeu? Deus, a maioria são nos dois olhos. O senhor é cirurgião? Eu sou cirurgião oftalmológico. Então, aí quer dizer que essa parte de glaucoma, catarata, isso tudo o senhor faz? Então, a maioria dos oftalmos, essa parte de catarata e de glaucoma... Não são todos que fazem. Não são todos. Tem que ter gosto, né? A gente gosta de oftalmo. Então, é o seguinte, então o senhor é oftalmologista e cirurgião? Ah, sim. Porque é que hoje a turma está muito fazendo isso, né? Porque os resultados são bons. Entendeu? Antigamente, os resultados eram assim. Por exemplo, quando eu comecei a fazer catarata, metade funcionava as cirurgias e metade não. Então, você imagina, quem que quer operar de uma catarata... Que não tem certeza. Que não tem certeza. Então, a gente só operava... Olha que interessante, só falar isso aí. Interessante por quê? Porque, antigamente, a gente operava só as pessoas que estavam inválidas. Quer dizer, quando você estava totalmente branco igual isso, você operava. Por quê? Porque se der certo... Veio lucro. Se não der, não deu. Então, hoje, como o sucesso da catarata, as técnicas são muito avançadas, o que acontece? Hoje, você não deixa a pessoa ficar inválida. Você já opera ela para que ela nem perceba que está doente. Entendeu? Então, hoje, é isso
que ocorre, quer dizer, as técnicas que tem hoje é para não deixar as pessoas inválidas. Tá certo. Nossa, meu Deus do céu. Agora, mais uma pergunta que tem curiosidade, é pterígio, doutor? Pterígio é uma pele, quer dizer, é um crescimento. Aqui nós temos a conjuntiva e aqui tem a córnea. Essa conjuntiva, se ela é mal, que nem você está falando da lágrima, mal lubrificada. Por quê? Porque como o olho, quem que nutre ele? É a lágrima. A lágrima. A lágrima que leva todo o substrato para que ela fique lubrificar o olho, funcionar. sim. E você pode ver, a pessoa fala assim, mas eu tenho um olho vermelho, porque a lágrima talvez não seja suficiente para o que você está fazendo. Entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha na roça e eu vivo com o olho vermelho. Às vezes, aquela lágrima que ele produz não é o suficiente para lubrificar. Exatamente, para lubrificar e alimentar ela, a conjuntiva. Então, qual que é a resposta da conjuntiva? É criar vasos. Ele é fininho, ele fica grosso para levar o sangue ao invés de levar a lágrima. Entendeu? Então, por isso que às vezes o cara tem o olho vermelho. Por quê? Porque o calibre do vaso, em vez de ser tamanho é um enorme. Bem fininho, aumentou para ajudar, para ajudar a conjuntiva. Então, a conjuntiva, ela hipertrofia, ela cria uma crosta, vamos falar assim, a mais. E ela avança. Ela vai invadindo a córnea. E naquele lugar, porque a córnea, você sabe por que ela é transparente? Não, mas porque ela não enxerga. Então, não, porque ela não tem vaso. Se ela tivesse vaso, ela seria branco. Ah, tá. Então, ela é nutrida totalmente pela lágrima. Se ela é nutrida pela lágrima, então, e ela está com sofrimento aqui no canto, a conjuntiva vem trazer vaso para ela. E quando traz o vaso para nutrir, para sair daquele sofrimento, ela leva o pterígio, que é aí que faz o pterígio. Por quê? É uma pelezinha. É uma pelezinha cheia de vaso que vai nutrir a córnea aonde ela está deficitária. Mas isso daí traz algum problema ou tem que fazer uma raspagem? Isso é o seguinte, né? O ultravioleta também ajuda nisso, né? Porque o ultravioleta queima, entendeu? Ele queimando, então ele faz com que a córnea fique irritada. Aí os vasos vão levar mais nutriente. Só que essa córnea, você pode, na verdade, hoje, você não raspa mais simplesmente. Hoje, com o advento das técnicas, você tem membrana amniótica. Em vez de você tirar e simplesmente juntar o que sobrou aqui, hoje você tem que afastar a conjuntiva, o tênon, que são paredes da conjuntiva, vamos falar assim, do olho, e que você põe aqui no lugar uma membrana amniótica. Membrana amniótica é a placenta. É a placenta. Mas então o senhor tem que ter um cultivo desse tecido? Não, esse tecido a gente compra pronto. Mas isso é sintético ou é natural? Não, é uma membrana preparada, uma membrana amniótica preparada. Você compra nos Estados Unidos, você compra no Brasil. Entendi. Você entendeu? Ela vem, você põe no lugar e cola. Você às vezes não precisa nem dar ponto, cola, entendeu? Então hoje o advento é muita novidade. Olha, desde quando eu formei até hoje é muita novidade. 30 anos? 40, né? Porque é 1982, 92, 2000, 40 anos. 40 anos de profissão. Bom, vamos continuar com as perguntas, doutor Hernani. E a gente tem uma pergunta interessante da Kika. O senhor pode responder, fazendo favor. Doutor Hernani, eu posso usar qualquer tipo de óculos de sol? Então, Kika, é interessante essa pergunta. É muito importante a qualidade do óculos, realmente. Que eu gosto de novo dar exemplo. Na verdade, quando você põe um óculos escuro, você faz com que a sua íris, que é essa marronzinha ou verde das pessoas, ela abre. Se eu escurecer aqui, a íris abre. Então você imagina, eu ponho aqui um filtro de uma lente que não tem filtro UV. Esses filtros UV vêm nas lentes boas do Ray-Ban. Vamos falar, a gente fala Ray-Ban, mas do óculos escuro. Então o que acontece? Quando a gente põe aqui um filtro, ele abre a íris.
Se ele não for de boa qualidade e segurar aqueles filtros dos raios ultravioleta do sol, você queima a tua retina. Então você tem um envelhecimento mais cedo da tua retina, do teu cristalino. Por quê? Porque, na verdade, ele judia da retina. Então, se você tem um filtro UV aqui e você tapeia, vamos falar assim, se você tapeia um óculos falso, vamos falar óculos isso, falso, e que você consegue dilatar a pupila, você queima a retina. E se você faz com que um óculos seja bom, mesmo tapeando a retina, a íris, você faz com que a sua retina enxergue melhor, mas com mais suavidade. E proteção também. E proteção. Né? Então a gente então tem é importante, escolher... é muito importante a escolha da lente. A lente tem que ser comprada em óticas que são especializadas, certo? E que tenha que ter filtro UV, entendeu? Porque senão você vai fazer um transtorno na retina e no seu cristalino. E vai prejudicar, né? Vai prejudicar e no futuro, porque você não percebe agora. Só no futuro, a hora que tiver 60, 70... Doutora Hernani, mais uma pergunta da Iduana. Então, senhor, por favor, vamos ver o que ela quer saber do senhor. Doutora Hernani, eu queria saber o que é a causa da conjuntivite. Então, Iduana, é o seguinte, a gente tinha comentado a respeito da lágrima. A lágrima, além de lubrificar, ela é uma proteção. Então, ela tem todos os bactericidas que a gente necessita sem a gente perceber. Entendeu? Por exemplo, se você está num ambiente que tem alguma bactéria, então a gente teria sempre doença. Graças à lágrima, você não consegue judiar da conjuntiva. Então a conjuntiva é essa parte branca do olho. Então a inflamação nessa parte do olho chama conjuntivite. E a conjuntivite, ela não se dá constantemente nas pessoas, por quê? Porque você tem a lágrima que lubrifica, certo? E leva a nutrição e os bactericidas que o olho precisa. Então, a quebra dessa barreira, através de uma bactéria ou de um atrito, mão suja, ou alguma, por exemplo, no caso, uma lente contaminada, tal, você vai ter uma conjuntivite, que é uma inflamação dessa parte do branco do olho. E que fica vermelho, como a gente já tinha falado. Vermelho por quê? Porque ela está em sofrimento. A conjuntiva só fica vermelha se ela estiver em sofrimento. E se ela ficar vermelha e estiver em sofrimento, você tem que acudi-la. Que jeito? Aí usando antibióticos ou os remédios necessários para isso. Então, mas a conjuntivite, doutora Hernani, se a pessoa tem um olho seco e ela não usa habitualmente o colírio que dá essa lubrificação, ela é mais suscetível a ter conjuntivite. Ela tem mais chance de ter conjuntivite, porque fica... sem proteção? Fica sem proteção, porque aquilo que eu até no começo eu não falei, que o efeito bactericida de uma lágrima, a lágrima tem que ter esse efeito bactericida. A pessoa que trabalha em lugar com mais pó, ela tem mais tendência a ter... Não tem nada a ver. É a mão suja. É dinheiro. Vou dar um exemplo. Deixa eu te falar. Então, é interessante. Então, aí faz com que ela tenha uma capacidade maior de cuidar do olho, né? A lágrima faz com que a gente não tenha uma infecção recorrente. Gozado. Quando a gente, antes da pandemia, olha que interessante, a gente tinha no consultório, todo dia, 2 pessoas ou 3 pessoas com conjuntivite. Por quê? E uma sala especial, porque depois você tem que esterilizar ela. A conjuntivite, ela pega porque facilmente. É mão suja, dinheiro. Você entendeu? É dinheiro, é mão, você cumprimenta as pessoas. Então, o que acontece? Depois da pandemia, essas pessoas que tinham aquela sala para conjuntivite já não tinha mais. Porque lavaram muito a mão. Lavaram muito a mão e o álcool gel. Que coisa boa, né? Aprenderam a lavar a mão. Sumiu a conjuntivite. Você sabe que agora, com esse calor que teve agora, já está voltando a conjuntivite. Porque nós estamos largando de lavar as mãos como a gente lavava. Você entendeu? Então, está pegando em dinheiro, pegando na mão. E o que acontece?
conjuntivite de novo. Antes a gente tinha 2 ou 3 por dia. Veio a epidemia, 2 ou 3 por mês. Agora já está começando 1, 2 no dia, todo dia tem uma. Então, porque criança também, parece que houve aí um alerta aumentou muito o número de conjuntivite em criança. Agora, a conjuntivite, a pessoa fica com o olho inchado, com o olho vermelho. Dói, né, doutor? Dói, porque é uma defesa, tudo isso é defesa do olho. E aquela secreção, aquilo lá ali... A secreção vamos falar assim, já é bactéria, né? São células... É ali que, se você puser a mão... e transmite você vai transmitir... Ou a toalha de olho, rosto. né? Até pro próprio outro olho. Às vezes você tem conjuntivite de um passa para o outro. Passa para o outro. Então é importantíssimo a higiene. Quem tem conjuntivite, é interessante você pensar nos seus familiares, não é nem em casa, porque às vezes eu chego lá e eu já vejo assim, estou com conjuntivite, tá, eu quero um atestado. Não é um atestado que vai te ajudar. O que vai te ajudar é você faltar do serviço, mas você não transmitir os outros. Mas em casa, você tem que lembrar de lavar a mão. Você pega na mão da criança, lava a mão da criança, lava a sua mão. Porque a gente vê muito isso, eu estou com conjuntivite, eu quero afastar do serviço. Não é isso. Não é isso. Afaste do serviço para não pagar nos outros. Mas em casa, não esqueça que você tem tua família. Lava a mão toda hora e álcool na mão. Se cuida. Agora, doutor Hernani, para concluir, no caso da conjuntivite, o colírio que vai atuar para matar essa bactéria da conjuntivite é um antibiótico. Então, normalmente, aí é só sobre o receituário médico. Exatamente. Não é qualquer um que você põe. Porque se você, por exemplo, tem alguma coisa viral e você põe corticoide, você faz, às vezes, até a pessoa levar cegueira, porque... é uma coisa errada, não está errado, né? Então, é muito interessante, você tem conjuntivite, procure um médico, nem que for simples, mas procure um médico. Por quê? Porque às vezes você usa um colírio que às vezes ao invés de ajudar, vai atrapalhar até no tratamento que o médico quer fazer. É verdade. Mas aí eu acho que aí também já tem um outro que é complicado, porque não se consegue comprar um colírio para conjuntivite. Você precisa passar para o médico, porque essa receita desse colírio, ela é retida na farmácia. Sim. Então não tem jeito. Hoje praticamente não tem mais. Está certo, porque... Não tem, está certinho. Porque cada colírio é para um tipo de bactéria. A bactéria, o tipo que você vê... Só de você olhar a cor da secreção, você dá para já mais ou menos saber qual é a bactéria que está ali, né? O mais usual, o mais comum no lugar, né? Que bom. Olha, eu falando em conjuntivite, eu estive lá no consultório do Dr. Hernani e justamente por causa da conjuntivite. Então, a gente fica preocupada porque conjuntivite é uma coisa que você precisa ser medicada na hora, doutor. Então, às vezes, a gente não consegue uma consulta. A pessoa fala, não, mas só daqui 15 dias, 20 dias. Como que uma conjuntivite vai esperar 15, 20 dias? É uma situação difícil para nós, eu estou dizendo porque aconteceu comigo, porque você sabe que é conjuntivite, você sabe que você precisa de um médico, e você sabe que você precisa comprar um antibiótico, um colírio com antibiótico, e que sem a receita do médico você não compra. Então, a gente fica assim, torcendo, porque a gente precisa do oftalmologista, né? E, então, eu agradeço o doutor Hernani, que eu consegui, né? E a gente se curou dessa conjuntivite graças ao rápido atendimento que ele nos deu. Doutor Hernani, mais alguma coisa ou nós já podemos encerrar por aqui? Eu acho assim, você sempre que tiver algumas dúvidas de pessoas que têm alguma dificuldade, é interessante você chamar, a gente vem, explana a respeito de... Porque tem muito tabu, né? Na medicina, principalmente na área dos olhos. Então eu fico aí à sua mercê que o dia que tiver alguma dificuldade, você vem e a gente fala. Ótimo, explana então. mais, tá? Tá bom, então. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Muito obrigada, doutor Hernani. Muito obrigada e até a próxima.